Rafael Bueno. Bom, presidente, só para seguir esse tema também que foi tratado hoje, e sequência o vereador Lucas Carinhato tratou, vereador Bressão, o senhor foi cirúrgico também na sua observação. Eu vou dar alguns exemplos assim pontuais, tá? Uma árvore caída ali no São Caetano, tá no meio. Eu falei com o secretário do Meio Ambiente, João Ex, prontamente ele me atendeu. Só que se tivesse na fiação, já não dava. Aí a pessoa tem que abrir um protocolo, esperar, não sei o que lá. Aí teve um caso que aconteceu lá em Criúva, que caiu o facão lá, 3 dias, facão, 3 dias sem luz. Ontem de tarde, ontem que a gente conseguiu, tá? E aí, então, o que acontece? Aí a gente vai falar com a RGE. Frente à parte. Já lhe concedo. Aí, lá no Cidade Nova, uma obra que a gente já tinha feito, semana passada eles terminaram, lá no Cidade Nova 4, as casas alagaram. Passa uma parte. Vai lá no Criança Feliz, estão fazendo loteamento em cima, alagou tudo Criança Feliz. Aí ontem a Sibeli do Criança Feliz de Rafael tem que botar a grelha de novo para não passar sujeira, porque os porcos relaxados jogam lixo, né, no rio e que vai acabar entupindo de novo. Daí foi lá, botou a grelha. Só que se chover, a grelha o que vai acontecer? Os lixos vão ficar ali e vai entupir de novo a Criança Feliz. Então, quando o senhor fala, vereador, aí deu problema na questão da água. Todo mundo, quando voltou a água, o Portinari, como é mais lá em cima, não tinha água. O pessoal do Portinari não parava de me ligar. Aí, o pessoal pedindo caminhão-pipa, e eu ligando para o Melete. Só que uma hora estava todo mundo me ligando e eu comecei a passar o telefone do Melete. Eu digo, olha, comecem a ligar também. Me ajudem. Né? Porque... Então, daí o Melete me ligando, para de passar meu telefone que não para de me ligar. O que eu quero dizer com isso? O que falta? É a questão de um comitê que tinha no governo Alceu, no governo Sartori. Quando aconteciam essas coisas, reuniam-se tudo lá na Secretaria do Meio Ambiente e aí faziam ações permanentes até resolver o problema. E nós precisamos fazer isso. Desse grupo, quem que vai conversar com o governo do Estado? Desse grupo, quem que vai conversar com o governo federal? Desse grupo, quem que vai ser o porta-voz com a comunidade? Com o legislativo? Nós precisamos disso de forma urgente. Que o governo municipal lidere esse grupo, né, especializado para tratar esses problemas climáticos que estão acontecendo. E Caxias do Sul é referência. Né? Caxias do Sul é referência. Eu não sei se ainda, mas até poucos dias atrás, Caxias do Sul, através do prefeito, que bom, estava mandando caminhão-pipa de água lá para Mussum. Mas só que a gente estava precisando aqui no Portinari. Então nós precisamos dar resposta também para a nossa população. Que bom que a gente pode ajudar os municípios vizinhos, mas nós precisamos dar respostas pontuais aqui para a nossa população. Essa é a parte, vereador. Vereador Rafael, acho que o tema é extremamente importante. O vereador Lucas comentou e eu ouvia um debate sobre isso numa rádio e é o novo normal. Essas são as palavras dos técnicos que estudam essa questão, é o novo normal. Eu já trouxe aqui, vereador Rafael, vou falar pontualmente de uma situação também, 2 vezes a questão do desabamento no Beltrão de Queiroz. Eu já trouxe 2 vezes aqui, mostrei fotos, inclusive, que está caindo. Já caiu uma casinha de cachorro, o cachorro ficou pendurado. E vai piorar. Vai piorar. Está avisado. Eu já fiz 2 indicações com relação a esse assunto. Já teve reunião lá, eu e a vereadora Rose fomos numa reunião lá no gabinete da vice-prefeita. Esse assunto vai piorar a situação do Beltrão. Outra coisa, o vereador Fantinel comentou da questão de Roca Salles e Mussum. Serve como exemplo para cá. E serve como exemplo positivo, vereador Fantinel. O governo do estado já desapropriou as áreas lá. Já desapropriou. Vão ser construídas 209 moradias em outro local, né? Porque os municípios de lá, Roca Salles e Mussum, se uniram junto com o governo do estado. O governo do estado já desapropriou esses terrenos todos. Vão ser construídas 209 moradias em parceria com o Sinduscom RS. Né? Então, são ações que precisam ser feitas. Eu também me preocupei quando o senhor comentou disso, mas estou lhe trazendo informação que isso já está acontecendo. Já está desapropriada as áreas, 209 moradias vão ser construídas naquela região. Então, é isso que nós precisamos pensar aqui, vereador Rafael. Nós temos várias áreas que precisam desse tipo de atenção antes que aconteça. Né? Lá no Vale do Taquari ninguém previa. Agora já estão atentos para o que pode acontecer e voltar a acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe.
eu volto a dizer, é triste dizer, mas se tiver que usar força, né, da Guarda Municipal, da desapropriação, nós temos que usar, porque antes de tudo é garantir a vida dessa população. Uma parte, vereador. Né, tem quantos, eu não vou citar bairros aqui, mas que eu conheço, e que o secretário de Habitação, Wagner Petrini, tem ajudado com madeira, com telha, cada vez que chove, eu levo nas moradias. Mas, gente, é um local desumano. As pessoas moram em 20 dentro de uma casa de 2 cômodos, né, tem que botar os cachorros, porco, tudo para dentro de casa para poder sobreviver. Então, eu acho que a gente tem que fazer ações pontuais e permanentes. Essa é a parte, vereador. Uma parte. Obrigado, vereador Rafael. Eu quero tomar o ponto que o senhor comentou ali lá da questão de Criúva. E não foi só em Criúva, teve vários locais que as facas caíram por causa do temporal, do balanço. E aí entra o ponto que eu fiz o comentário aqui. É necessário uma reunião nossa com o prefeito e a RGE, aonde que se crie um convênio da RGE com as nossas instituições elétricas, pode ser a Secretaria da Iluminação Pública, enfim. Por quê? Porque é lógico que quando acontece uma questão, um fato triste como esse, a RGE vai dar prioridade para os casos mais perigosos, para onde tem mais risco, entende? Só que esse pessoal que só caiu a faca vai ficar sem luz porque vai ser atendido por último. Então, o que acontece? Se nós fizéssemos um convênio município com a RGE, a nossa Secretaria de Iluminação, ela poderia ir lá simplesmente ligar as facas e esse pessoal ali teria a luz já de imediato, não teria que ficar por último na fila. Essa é a grande importância também desse setor aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Obrigada, vereador. Só para completar, eu acho importante isso do comitê também, já fiz parte, inclusive no governo Pepe, que existia um comitê de defesa civil também permanente, né? Mas quero te dizer, vereador, que me causa mais tristeza ainda quando tu recebe, além de tudo que aconteceu por causa da chuva, quando o próprio município faz escavação próxima às casas, como essa que eu recebi na Rua Felicidade, vereador D'Ambrosio conhece bem aquela rua lá do Canyon, onde o próprio município escava muito próximo ao terreno e agora, em função da chuva, o terreno começa a desmoronar em função da retroescavadeira ter feito aquém para abertura, para evacuar o valão que passa ali e coloca ainda mais em risco as casas que estão ali próximo daquele córrego. Então, eu acho que, além de cuidar com o futuro, de pensar em uma coisa permanente, é cuidar também e realizar as obras que aqui, como essa do Quênio, como essa que o vereador Felipe falou ali no Beltrão de Queiroz e várias outras que todos os vereadores aqui já trouxeram, lá no Fátima tem também, que comece atrás disso, porque parece que tem que esperar uma desgraça maior acontecer para resolver coisas até, entre aspas, menores que estão aí pedindo para serem resolvidas. Obrigado. Bom, vereador Scalco, eu quero lhe desejar boa sorte na sua entrada no PL, né? Porque o senhor está ainda no novo, como diz o jornalista Ciro Fábio, ainda no novo. Né? Mas eu também utilizei do expediente troquei de partida 10 anos atrás. Né? De forma legal, fiz esse expediente. Mas, vereador, o que a gente não pode fazer é banalizar as instituições políticas. Sabe, assim, a hora de disseminar, eu nunca usei 1 centavo de fundo partidário. Mas quando a gente morde a língua, né, e provavelmente o senhor morderá, quando sempre falou em marginalizar, inclusive, né, a questão do uso de recursos públicos para a campanha, a questão de economizar centavos num café, de folhas, essas coisas, isso faz parte do processo político. Então, que o senhor, nesse ingresso no PL, o senhor possa rever isso. Né? Ou, de repente, continuar com a sua consciência que o senhor sempre teve no novo, fazer nesse mesmo formato do PL, porque o senhor é um cara legal, um cara bacana. Mas eu quero lhe dizer, presidente, também, o que a gente não pode fazer aqui nessa Câmara, e eu peço para o senhor, nesse mês ainda e meio que falta aqui para o senhor, provavelmente para a vereadora Marisol, que assumirá a presidência ano que vem, que a gente possa censurar essa questão, e eu falo essa questão de censurar, de campanhas antecipadas que já começaram a acontecer via microfone plenário aqui da Câmara.
Como assim? Me ajudem a organizar o plano de governo. Isso daqui nós estamos falando, vereador. Não, mas vereador, aqui não é expediente, a gente está falando de organizar plano de governo aqui no plenário. Nós temos, e eu peço a direção da Câmara aqui, né, a direção legislativa e o senhor, enquanto mesa diretora, que a gente possa centralizar o debate nessas questões aqui da Câmara de Vereadores. Porque senão está fazendo campanha antecipada. Nesse espaço a gente não pode estar fazendo isso. Eu chamo a atenção, inclusive, para o senhor não correr o risco, vereador Scalco, de vir a tomar multas eleitorais, que teve vereadores aqui que em 2014, 2016, eles tomaram multas, porque botaram no site da Câmara. Inclusive, o senhor já podia tomar uma multa, se alguém denunciasse para o senhor de matéria. O senhor cuida, vereador, cuida isso. Porque pode acontecer. Obrigado.